Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, para verem o resto dos vídeos. E o tema que eu escolhi para hoje foi, foi uma sugestão dada pelo meu irmão. Eu vou ser muito sincero, ele manda uma mensagem, entre outras coisas, a dizer: faz um vídeo sobre a notícia de Bolsonaro querer tirar dinheiro ao investimento da filosofia e sociologia no Brasil. Eu já tinha visto notícias acerca disso. Eu não sei até que ponto é verdadeiro, falso, não sei. Não ando a acompanhar tudo. Vou acompanhando, porque eu tenho interesse por aquilo que acontece no Brasil. Tenho familiares a morar no Brasil. E não só, gosto de muita coisa, consumo humor brasileiro, consumo muita coisa que vem do Brasil. Identifico-me com o povo, com a cultura, gosto bastante, sinceramente. Mas nesse caso, eu prefiro fazer uma reflexão filosófica. Eu não sei até que ponto isso é verdade ou é mentira. Ouvi falar nisso mais uma vez. E decidi fazer uma reflexão filosófica em termos de filosofia social e política e não só. Acerca da importância da filosofia, do ensino da filosofia e do investimento na filosofia. Ainda mais, eu sou investigador de filosofia, do Centro de Estudos de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa. E investigador no sentido autodidata, que eu já pratico a investigação, já leio, estudo e desenvolvo livros. Tenho 4 livros escritos neste momento. Quando publicar muito mais, que eu tenho mais livros para publicar. Portanto, eu desenvolvo muito trabalho no âmbito da filosofia. Queria uma ciência filosófica, a individuologia, não só a filosofia da individualidade. Portanto, eu tenho profundo interesse no investimento em filosofia. É importante, e vou começar deste ponto, que se uma pessoa for estudar, não necessariamente para este enquadramento, mas já vão perceber, se formos estudar tanto a filosofia budista como a filosofia de Aristóteles, a ética a Nicómaco, por exemplo, faz mais do que uma vez a menção, ou referência à importância de uma pessoa encontrar o meio termo, o equilíbrio. Este princípio da razoabilidade é muito importante quando uma pessoa pensa até em filosofia social e política. Eu acho que é muito importante nós evitarmos o fanatismo decadente de termos palas nos olhos, entre aspas, e só queremos ver um lado das coisas. Quando uma pessoa pensa em filosofia social e política, uma pessoa muitas vezes pensa, já desde a Revolução Francesa, em filosofia de direita ou filosofia de esquerda, filosofia extrema-direita, extrema-esquerda, centro, centro-direita, centro-esquerda, seja o que for. E cada uma delas, claro que eu não vou falar em extremismos agora, vou falar em filosofia de direita e filosofia de esquerda, que vale o que vale. Que já não se deve pensar da mesma maneira essa questão de filosofia de direita e filosofia de esquerda. As coisas avançaram, entretanto. Uma pessoa não pode ser fanática ao ponto de ser de direita e menosprezar tudo que é da esquerda, nem sequer querer estudar ou investigar aquilo que tem a ver com a esquerda, ou ser de esquerda e nem sequer querer estudar os benefícios e as vantagens da filosofia de direita. Nós temos de ser inteligentes, prudentes, com prudência intelectual, ao ponto de perceber as vantagens e as desvantagens de cada uma delas, os pontos fortes, os pontos fracos, as bandeiras que cada filosofia levanta, por exemplo. Se eu for pensar em filosofia de direita, vou ser muito sincero. Qual é o lado positivo que eu vejo na filosofia de direita? Quais são as bandeiras que estou-me a levantar? Empreendedorismo. É importante criar projetos, é importante fazer coisas avançar. Se uma pessoa pensa nos telemóveis, pensa uma data de coisas que uma pessoa usa, a maior parte delas foram criadas por empreendedores. Mas ao mesmo tempo, é dos poucos benefícios e grandes benefícios que eu vejo na filosofia de direita. Não foco necessariamente no conservadorismo, que eu sou uma figura de todo, não coaduno muito com o conservadorismo intelectual. Intelectual é diferente do conservadorismo por si só, social e político. Quando uma pessoa pensa em filosofia de esquerda, eu vou encontrar muito mais bandeiras com as quais eu me identifico. Mas eu não posso ignorar as vantagens da filosofia de direita. A filosofia de esquerda, a dignidade das pessoas, a igualdade, a justiça social, dar salários em condições aos colaboradores, que uma empresa não se faz sozinha, não é só o patrão que faz a empresa. É importante trabalhar a dignidade dos trabalhadores. Portanto, nós temos de encontrar um meio termo, nem odiar os operários, entre aspas, os colaboradores, os funcionários, os empregados, os assalariados, nem odiar os patrões. Nós temos de ter equilíbrio, não temos de odiar ninguém. Nós temos de procurar os benefícios e malefícios de cada coisa, os pontos fortes, os pontos fracos. Portanto, sempre uma pessoa fala em ética, sempre uma pessoa fala em política, sempre uma pessoa fala em sociologia, sempre uma pessoa fala em justiça, sempre uma pessoa fala nesse tipo de coisas, nós trazemos, ou temos de trazer naturalmente, para cima da mesa, a filosofia. A filosofia é a base disto tudo. Se houve
figuras ditatoriais, se houve Estados ditatoriais, se houve ditadores e se houve forças que tentaram contrariar essas figuras ditatoriais, todas essas coisas nocivas para a sociedade, foi por causa de pensamentos filosóficos. Foi por causa de reflexões filosóficas. A filosofia é fundamental para tudo na vida. Principalmente a filosofia aplicada. Sempre que uma pessoa fala em ciência, a importância da lógica, a lógica é essencialmente uma disciplina da filosofia. Se uma pessoa fala em ética, é uma disciplina da filosofia, nasceu na filosofia. Se uma pessoa fala em estética, ela nasceu na filosofia. Baumgarten, o primeiro a sistematizar a estética. Se uma pessoa fala em justiça, ela nasceu principalmente no enquadramento filosófico. Se uma pessoa fala em política, também nasceu num enquadramento filosófico e desenvolve-se dentro do enquadramento filosófico. Eu, no outro dia, à conversa com uma pessoa, com uma amiga que ela estudou psicologia, ela falou-me mais que uma vez, quando estava a estudar psicologia, quando davam palestras ou davam aulas, mais que uma vez faziam, não é mais que uma vez, faziam sempre referência a filósofos. A filosofia está em tudo, é importante estudar filosofia. Para quase todas as áreas, até para a ciência, a filosofia da ciência, a epistemologia. A filosofia, o desenvolvimento da filosofia, a investigação da filosofia, até para efeitos de felicidade, ela é fundamental. Portanto, se há coisa que, no meu entender, não se pode cortar de todo, é um investimento na filosofia. Importante também sociologia, como é óbvio. Mas a filosofia é a base. Portanto, é importante, é fundamental nós não sermos fanáticos e ignorarmos os pontos fortes e fracos da filosofia direita, entre aspas, e também não sermos fanáticos a ignorar os pontos fortes e fracos da filosofia de esquerda. Eu acho que o melhor mesmo é uma pessoa encontrar o melhor de cada coisa e não ser fanático, ter palas nos olhos e não querer ver nada à frente. Uma pessoa tem um pensamento, uma linha de pensamento e todas as outras, ou uma pessoa foge delas, em vez de estudar e investigar, ou uma pessoa distorce para tornar mais facilmente refutável. E é isso que eu vejo muitas vezes no palco político. A hermenêutica denigrativa e a hermenêutica de fuga. Eu falo muito acerca do princípio compreensivo, são a trilogia fundamental de reação hermenêutica. Princípio compreensivo, quando uma pessoa tenta verdadeiramente compreender, seja o que for, nomeadamente o que o outro diz. Principalmente se faz parte dos perímetros da alteridade intelectual, algo diferente das minhas crenças e concordâncias, entre aspas. Princípio de fuga, quando uma pessoa foge, simplesmente, uma pessoa não quer colocar em causa as suas crenças, então uma pessoa foge da diferença, por exemplo, intelectual. O princípio denigrativo, quando uma pessoa distorce ou denigre com falácias de espantalho para tornar mais facilmente refutável. Nós não podemos ser fanáticos. Nós temos de ter um pensamento equilibrado, um registro intelectual prudente e evitar a precipitação intelectual, a precipitação hermenêutica, a precipitar a tirar conclusões. Portanto, a filosofia é de extrema importância. Nós não podemos tirar o investimento na filosofia. A única coisa que, senão, a única coisa que passa a importar é dinheiro, é fazer dinheiro. É um sistema político com base na competição, com base no lucro. Muitas vezes menosprezando questões filosóficas fundamentais, que é a dignidade das pessoas. Dignidade dos trabalhadores, dignidade dos colaboradores. Mas, ao mesmo tempo, também não se pode ser fanático e ganhar ódio aos patrões, ganhar ódio aos empreendedores. Nós temos de encontrar um equilíbrio entre as coisas. Senão tudo corre mal. Portanto, a filosofia é de extrema importância. Não se pode cortar com o investimento em filosofia. Se uma pessoa fala em teologia de uma maneira ou de outra, uma pessoa fala em questões filosóficas fundamentais para a vida humana. Se uma pessoa fala em espiritualidade, uma pessoa fala em questões filosóficas fundamentais para a vida humana. Todo desenvolvimento científico, não necessariamente na área da saúde, mas desenvolvimento científico, desenvolvimento da física, muitas vezes é realizado com arquétipos de uma necessidade de uma pessoa compreender o que é no cosmos. Portanto, são sempre questões filosóficas que são trazidas para o meio académico e não só. Sempre uma pessoa estuda filosofia do direito, uma pessoa, por norma, estuda Kant, estuda uma data de filósofos, vivos e mortos. Portanto, o investimento na filosofia é importante para todas as áreas da vida, em sociedade e não só. Da vida em termos individuais, questões filosóficas fundamentais em termos individuais, e em termos coletivos, em termos sociais e políticos, em termos socioculturais. Quando uma pessoa fala em lógica, falácias, teorias de argumentação, uma pessoa fala em disciplinas de uma maneira ou de outra, ou áreas da filosofia. Portanto, o desenvolvimento da filosofia tem a filosofia da lógica, lógica aplicada, até para a ciência, para desconstruir a ciência, a atividade científica. A pessoa fala sempre em filosofia.
Depois a ciência terá efeitos em termos tecnológicos. Depois esses efeitos em termos tecnológicos são importantes para melhorar a qualidade de vida das pessoas, pensando até num espírito empreendedor, mais relacionado por norma à filosofia direita. Portanto, uma pessoa mais enquadrada naquela filosofia direita, entre aspas, capitalista, sem querer atacar ninguém, só refletir acerca das coisas, que menospreza realmente a filosofia e o investimento na filosofia, a investigação da filosofia, pode, por efeito em cadeia, de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, condicionar também o investimento e a investigação, geralmente, em termos científicos e tecnológicos. Não apenas em termos éticos, em termos de justiça, em termos de política, que tudo isso é importante. Se uma pessoa acaba com o investimento em filosofia, uma pessoa vai criar uma sociedade, vai potenciar uma sociedade de escravos, de robôs, que só pensam em trabalhar para ganhar dinheiro. As pessoas só vão pensar em competir. Isto não fazendo um apelo ao medo. Mas é importante para percebermos a importância da filosofia e de investimento em filosofia. Portanto, acima de tudo, eu quero que fique aqui, sem julgamentos, sem moralismos, que fique aqui uma reflexão filosófica para pôr a pensar acerca da importância da filosofia no sentido geral para a nossa vida. A importância do investimento em filosofia. E não apenas pelo facto de eu ser investigador em termos de filosofia. Na área da filosofia. Filosofia aplicada principalmente à consciência e à felicidade. Portanto, também desenvolve muito trabalho acerca da lógica, da hermenêutica. Tenho obras publicadas a falar acerca disso, ensaios sobre o individualismo, a liberdade e os escravos, individuologia, filosofia e felicidade, em que eu falo acerca dessas coisas. Portanto, fica aqui uma reflexão filosófica acerca da importância do investimento em filosofia para todos os países, para todas as nações, para todos os Estados. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal, para dar visibilidade ao canal. Se concordarem com este vídeo, ou gostarem deste vídeo, ou acharem importante para refletir filosoficamente acerca do assunto, partilhem, deem a conhecer outras pessoas. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.